E aí, pessoal, voltando para a segunda etapa, acabei de remover o Hyper-V, tá? E vou abrir o VMware Workstation novamente para a gente continuar com a instalação do nosso Ubuntu Server. Abrindo o VMware Workstation, iniciando a máquina. Aí, VMware Play, funcionou, beleza? Não deu nenhuma advertência, tá? A única coisa que eu fiz foi remover o Hyper-V e automaticamente, quando a máquina reiniciou, ela já está funcionando. Algumas vezes eu já tive problema no Windows 11. Quem tiver com Windows 11, eu fiz aqui uma seleção de comandos, tá? Então no Windows 11 você pode ter que utilizar esse comando aqui, ó, desativar Hyper-V, tá? E você pode ter que utilizar o BCID 7 Hyper-V Launch Type Off no Windows 11, tá bom? Então eu vou tirar os outros comandos aqui que é apenas para verificar. Esse comando aqui você pode precisar, esse que está marcado, deixa eu dar um zoom nele. Você pode precisar executar no Windows 11, além de desmarcar as opções lá, tá bom? Vou fechar aqui e vamos para o nosso VirtualBox. Agora que a gente startou a nossa máquina, ela começa a carregar automaticamente. Então a gente está aqui com o nosso Ubuntu Server carregando automaticamente e a gente vai fazer a instalação dele. Eu vou utilizar o recurso lupa do Windows. Deixa eu ver se o recurso lupa do Windows vai cair bem. Facilitar a visualização. Ou se eu consigo um zoom aqui no próprio VMware. Provavelmente o VMware tem esse recurso. Mas como? Vou utilizar o recurso Full Screen do VMware para melhorar a visualização. Ainda ficou pequeno. Já sei. Vou alterar a resolução de tela do meu monitor para aumentar o tamanho da letra para vocês. Vou vir aqui em configurações de edição. Resolução de tela, vou deixar de 4K para Full HD. Manter as alterações. Agora ela deve ficar no tamanho melhor. Isso, em Full HD ficou um tamanho melhor. Tá? Vou utilizar idioma inglês, padrão inglês. Vou clicar aqui, ó. Toda vez que eu quero sair, só segurar Alt GR ou Alt GR do lado direito e libera o cursor do mouse, tá vendo? E quando você clica, você prende o mouse e pode movimentar aqui dentro da tela. Continuando, vou fazer a atualização do meu instalador. Ele pede para fazer a atualização. Realizando aqui a conexão para atualizar meu instalador. Eu fechei minha advertência. O idioma do teclado, pessoal, isso aqui é importante. Normalmente a gente utiliza português para quem tem C cedilha. E inglês internacional, deixa eu localizar aqui. Aqui, ó. Inglês internacional com Alt GR do lado. Esse daqui a gente vai utilizar para quem tem o teclado com ponto e vírgula sem ser cedilha, ó. Inglês internacional com Alt GR, beleza? No caso, o meu teclado tem C cedilha, então eu vou utilizar português, selecionar aqui português Brasil e português Brasil, apenas isso, ok? Então, se o seu teclado é de notebook e ele tem ponto e vírgula, não tem C cedilha, inglês internacional com Alt GR do lado. E se você está com ele só idioma brasileiro, Brasil, já vai funcionar, tá bom? A gente vai instalar o Ubuntu Server completo. Normalmente eu não marco as opções de terceiros de drive, mas se você tiver alguma placa de vídeo, algum hardware específico, você pode marcar, tá bom? Configuração da nossa placa de rede. Observe que ele já pegou DHCP. Mas qual é o problema do DHCP? Quando você faz uma configuração DHCP, o servidor vai trocar de IPs e a gente vai montar um servidor DNS. A gente não pode montar um servidor DNS que troque de IPs, nem um servidor de domínio. Então a gente vai vir aqui, vai especificar esse DHCP como manual. O endereço que a gente vai utilizar nesse servidor vai ser 172.16.255.252, tá? A subrede
é a primeira especificação desse endereço. Então a subrede vai ser /24.0. E agora o endereço correto do nosso servidor, 252, tá? Subnet é a 172.16.255.0 com a máscara notação CIDR, né? CIDR24, e o endereço IP do nosso servidor 172.16.255.252. A nosso IP, no meu caso, vai ser 172.16. Se eu me lembro bem, a gente personalizou a rede, vocês lembram? Tem como conferir por aqui, ó. Vamos ver, ó, Edit Virtual Network. Lembra que a gente personalizou a rede? Ó? Rede NAT está 17. Mas a gente não está usando rede NAT, a gente está usando rede Bridge. A rede Bridge vai ser a mesma da minha máquina, então eu posso vir aqui cmd, prompt de comando e dizer o IP config. E o meu getter padrão, ó, é o 01, tá vendo? 1601. Então, esse servidor, como está em modo bridge, ele está funcionando em modo bridge, ele vai funcionar com o mesmo servidor da minha máquina. Então, o getter padrão dele de saída é o 01. Agora eu vou ensinar um pulo do gato para vocês. Na hora que a gente vai configurar um domínio, a gente costuma ter o problema de hostname não identificar. Para resolver esse problema, facilita muito a configuração. Eu coloco que o primeiro DNS que serve é ele mesmo. E o segundo é o do Google. Só que esse do Google eu vou retirar depois que eu terminar de instalar os pacotes. Porque quem vai ser a resolução de nome vai ser o nosso próprio domínio. Ele vai fazer a transição de IP para DNS e vice-versa. Só que enquanto ele não está com esse serviço habilitado e configurado, a gente vai usar o DNS do Google. Só que aí quando você coloca o DNS do Google, dá um problema na hora de configurar arquivo Rush, arquivo de DNS. Então, o que a gente faz? A gente especifica 127.0.0.1, que é um endereço de loopback, apronta para o próprio servidor, e 888, especificando para o DNS do Google, para a gente instalar o nosso domínio sem problemas. O nome do nosso domínio vai ser limão.internet, tá? É o nosso domínio, em homenagem a mim, esse personagem carequinha, bonitinho, tá bom? E salvando. Está configurada a nossa interface. Vou aguardar ele testar. Observe que ele fica aqui, ó, embaixo, ó, onde eu marquei de verdinho. Continue sem rede, porque ele ainda não identificou a rede. Daqui a pouquinho ele deve falar que tá ok. Conferir a especificação. Ah, a gente esqueceu do getter aqui, ó. Ele não colocou o getter, não. 172.16.0.1 DNS server 127.0.1,8.8.8. Salvando. Aplicou. Vou continuar. Sem endereço proxy, a gente não tem nenhum endereço proxy. Done. Vou usar o HD local, virtual, que a gente criou. Nesse momento, tem uma coisa útil que dá para fazer, tá? É muito recomendado você separar a placa var. No caso, placa não, a pasta. A pasta var num diretório para o seu servidor não parar. Como a gente está fazendo apenas experimento, é a primeira vez que muitos de vocês vão estar configurando um servidor desse, vou fazer da forma mais simples. Eu vou pegar aqui, ó, Free Space, o espaço livre do meu HD, ele tem 200 GB, ele já alocou a unidade para o Grub, ó. Estou marcando aqui, ó. Observe que tem uma marcaçãozinha, vou andar com essa marcaçãozinha para você entender, ó. Raiz, essa contrabarra aqui, ó. Você tem contrabarra e barra, no caso aqui essa barra. Essa barra é a nossa raiz, ela tem 98 GB. A partição de boot, 2 GB, ele configurou isso automaticamente. Ele criou um HD de 200 e tem nele sobrando 99 GB. E nessas configurações ele tirou 1 MB para o Group, que é a ferramenta de gerenciamento de boot. Ele tirou 2 GB para a partição boot e o restante está no volume LVM, que é um volume montado dinamicamente, que a gente não vai entrar em detalhe agora. O que eu quero fazer? Eu quero pegar esse espaço que sobrou, esse free space, e montar mais unidades. O Linux permite eu montar unidades por pastas. Eu poderia montar aqui uma pasta home, que é para criar o diretório, ou uma pasta var, que é para colocar arquivos variáveis, que seriam os arquivos de log,
e podem crescer muito e parar o servidor. Mas eu vou colocar na pasta home para mim poder armazenar os arquivos pessoais do servidor e não correr risco que alguém copie um arquivo enorme para sua pasta home e nisso que ele copiar o arquivo pare o meu servidor. Tá bom? Então eu não vou especificar a quantidade de gigas, eu vou deixá-la sem especificar. E quando eu dar create, olha o que ele vai criar: pasta raiz, 98 GB, 2 GB para o boot, 99 para a pasta home. Tá? Então são as unidades que ele está criando. Agora o meu HD não tem mais unidades vagas. Então eu vou dar um done e ele pergunta: deseja apagar? Vou destruir os dados. Vamos destruir os dados. O nome do meu usuário vai ser limão sem acento. O nome do meu servidor vai ser arrumar um servidor melhor. A PDC. Quem está fazendo PDC é pouca criatividade, mas bem útil. Tá? Eu vou colocar server PDC. Porque aí toda vez que a gente escrever server PDC, vocês sabem que a gente está falando do servidor PDC. Tá? Meu usuário que usa o meu usuário de login, aqui é meu nome completo, né? Então seria Limão Internet. Mas Limão Internet é meu domínio, né? Então não vai ficar legal, né? Então vou colocar Limão no YouTube. Limão no YouTube é o nome do meu usuário. Serve PDC é o nome deste servidor. Meu usuário é Limão. A senha, o ideal é uma senha complexa, que tenha letra, tenha número, para ninguém hackear o seu servidor. Então eu vou usar uma senha padrão, uma senha de pouca segurança, que eu não vou esquecer ela, porque é apenas educacional esse vídeo. Ok, não vou pegar o Ubuntu Pro, vou instalar o SSH para mim poder acessar através de ferramenta de acesso remoto, que é o OpenSSH Server. Ele detectou que eu tenho uma GPU, né, no caso, e vai querer instalar esse drive terceiro. Vou deixar ele instalar e agora já está fazendo a instalação do nosso Ubuntu Server. Eu vou dar uma pausa no vídeo, aqui ele vai subir toda a instalação. Assim que ele terminar de instalar, eu retorno. Aí pessoal, a gente terminou de fazer a instalação, né? Então, podem observar aqui que não houve nenhum erro. Quando há algum erro, ele normalmente não apresenta essa opção de reboot aqui no final, que está marcado de verdinho. Para concluir a instalação, clique em Reboot Now, reiniciar o sistema agora. Ele tenta desmontar o drive de DVD, né, o CD-ROM, tá? Dá um erro. Você pode vir aqui em Remove Device e conectar ou desconectar ele se for necessário, tá? Outra coisa que você pode fazer para você ter certeza que esse DVD não vai mais estar funcionando na sua máquina é ir na parte de configuração. Aqui na parte de CD e DVD, que ele está apontando para ISO, você fala que o DVD não vai estar mais conectado, que você não precisa mais dele. Ok? O DVD foi desconectado, a máquina já vai reiniciar. Vamos clicar e pressionar Enter. A máquina vai reiniciar. Eu não tenho nenhum DVD conectado a ela, então ela vai startar pelo sistema operacional em disco. Então, ela está instalando pelo o nosso sistema instalado na máquina virtual, que é o Ubuntu 24.04 Server. Ok? Ele carrega os serviços normalmente. Tem que dar tudo verdinho aqui. Essa máquina está zerada. Se não der tudo verdinho, alguma coisa está corrompido. A gente pode ter que reinstalar o nosso Ubuntu, tá? Dependendo do erro e do serviço que tiver, vai ser mais fácil para vocês reinstalarem do que tentar localizar o que está errado, tá? Então a gente normalmente faz quando está em processo de aprendizagem, o servidor não tem dados para a gente salvar, a gente acaba reinstalando o equipamento. Bom, observe que ele está demorando no serviço de rede, online service, alguma coisa relacionada ao serviço de rede. Essa placa está em modo bridge. Vou verificar a configuração dela aqui. Placa de rede, cadê? Network Adapt do bridge. Então, como ela está em modo bridge, a gente não deveria ter problemas em receber o endereço IP dela. Eu posso tentar fazer um Ctrl+C para interromper o serviço, mas não é o caso.
ela está aguardando ainda a resposta da placa de rede. Será que a nossa máquina virtual deu algum problema no adaptador virtual de rede? Na hora de instalar também ele estava com dificuldade de reconhecer. Estado do conector, no momento nada. Se você não quiser correr o risco de ter essa dificuldade, você pode clicar em NAT, cair no modelo NAT, como ele gera um IP tudo dinamicamente ali, é normal dar uma dificuldade não. Ó, pode observar que ele não conseguiu subir o serviço de rede. Está startando a nossa máquina. Beleza. Serve PDC, o nome do servidor está aqui. Login que a gente configurou foi limão, né? A senha padrão. Logado no limão. Tá? O limão tem 318 processos. Ele está com 0.15 de load de sistema, que é uma medida de desempenho de processador. Então, tudo certo. 96 GB na partição home, com nada usado. Acabou de carregar as chaves do SSH, que esse é um conjunto de autenticação automática. E tudo bem. Vou dar um IP address para mim verificar se ele recebeu algum IP de rede. E tá aqui, ó, 172.16, tá aqui nessa partinha de baixo aqui, ó. Só seguir o mouse, ó, se você pegar a última linha aqui. 172.16.255.252. Ele tá ali. Vamos fazer um ping, que é um comando de teste de conexão, para ver se a gente consegue chegar no geto da rede, que é 172.16.0.1. Opa! Minha placa de rede não está funcionando. Está montado, mas não está saindo. Ping, nada. Deixa eu pingar no próprio endereço dele. 255.252. Ele pinga nele mesmo. Correto. Se eu pingar em algum endereço na internet, não sai. Então a gente está com alguma dificuldade de configuração aqui do adaptador de rede. Vou ver aqui no adaptador, vou parar de replicar o estado. Normalmente isso não é para ser problema não. Ok. Pegar Client. Não está instalado o serviço. Ele fala que seria necessário instalar. O Ubuntu, como ele mudou, antes ele funcionava if config. Aí agora você tem que instalar o pacote NetTools, porque ele está alterando o seu padrão de identificação de IPs. E ferramentas, né? É uma nova interface. Então você tem que usar IP address. Eu abreviei, né? Mas é IP address para você poder estar gerenciando. Existe um novo conjunto de comandos para você conseguir estar gerenciando o Ubuntu. Então, por algum motivo, a nossa placa de rede não está conseguindo sair. Tá? Vocês podem ver. Se eu pingar minha máquina 172.16.0.1, não sai, fala que a rede não está disponível. Se eu pegar aqui agora, ó, cmd, campo de comando, eu vou olhar o IP da minha máquina real. Já que a gente fez em bridge, né? É o número 25. Eu teria que fazer um ping para 172.16.0.5. Não sai esse ping. Vou tentar também fazer o contrário, né? Pegar essa máquina real e pingar lá para o 172.16.255.2. Ping acabou saindo com acento. Ele deu erro. Não vai. Tentar pingar. Opa, acho que já localizei o problema, pessoal. Ó, 16.0.1. Todo mundo conseguiu enxergar? Ou não? Não foi de propósito. Mas é útil para o que a gente precisa. Vou virar root aqui, né?
que seria chamar sudosu, a gente trocar o dólar pela hashtag o jogo da velha, outra para a gente virar root. Está o comando nano /etc network, né? O netplan, nesse caso o netplan, que é o novo método de endereçamento. Aqui no netplan eu vou conseguir trocar o endereço da minha máquina, porque a rede que eu estou conectada não é 255, é 0252, tá? Lembra aquela configuração que a gente fez na instalação? Aqui nesse arquivo de configuração a gente consegue modificar ela. Modifiquei, enter, é esse endereço aqui, ó. etc, netplan, cloud init e aml, que é um arquivo de configuração. A partir do momento que eu venho aqui, ó, e altero ele aqui, o que que eu faço? Eu dou netplan apply. Aí agora eu consigo IP address. Olha meu endereço IP. Olha lá, meu endereço IP mudou. 172.16.0252. Agora eu consigo fazer um ping. Vamos fazer o teste. Ping 172.16.0.1. Opa! Cheguei no ponto 1. Deixa eu ver se eu chego na minha máquina real. Ponto 25. Aê! Deixa eu ver se eu chego na internet. Pronto. Nosso problema está resolvido. Foi apenas um erro de rede. Então agora eu vou abrir uma ferramenta muito útil para a gente poder usar os tutoriais da internet para configurar o PUT. Tá? Eu achei que eu tinha ele instalado, eu não tenho. Então a gente vai baixar ele, ó, essa ferramenta aqui, ó, PUT. Eu vou clicar direto no site.org, que às vezes nem todos têm a possibilidade de aparecer download de cara. Download PUT. Eu vou instalar ele, mas se você quiser pode baixar a versão portable, que está aqui embaixo, 64 bits. Salvar o PUT. Eu clicar aqui na minha pasta de downloads. Salvar. Abrindo. Próximo. Próximo. Vou colocar um atalho na minha área de trabalho, né? Faço. Instalando o PUT. O que o PUT vai permitir a gente fazer? Lembra que a gente habilitou o SSH na hora que estava instalando? Agora com o PUT instalado, aqui ó, menu Windows, o PUT apareceu aqui. Eu consigo dar o endereço do meu servidor. Lembra que eu digitei 255.252, mas estava errado. É 252.270.72.16.0.252. E eu vou conseguir, ó, aceitar, conectar a partir do meu Windows ao meu servidor, que está rodando na máquina virtual lá. O servidor está rodando na máquina virtual, eu vou conectar aqui. Meu usuário lá é Limão, minha senha padrão. E eu conectei da minha máquina real, que eu vou minimizar aqui, lá no meu servidor, beleza? Então esse aqui é o CMD na minha máquina real, tá? E esse daqui é a minha conexão remota utilizando o utilitário PUT do Windows, no Windows no caso, né? Lá no meu Linux, servidor Linux. Ah, mas por que você conecta com PUT? Porque, por exemplo, aqui com PUT, quando eu digitar IP address, posso vir aqui para vocês e marcar, ó, quer ver? Olha que coisa legal. Ó, nome da placa de rede, NS33. IP da placa de rede, está aqui, ó. IP 172.16.0.52. Eu posso copiar e colar diretamente nessa tela os comandos. Com isso fica fácil de fazer atualizações e executar comandos do PUT. Eu estou na minha máquina real, conectado na minha máquina virtual. Como que eu posso fazendo isso? Aqui nas configurações da minha máquina, configure. Eu posso vir aqui nas configurações da minha máquina, Network Adapter, e colocá-la em módulo BID. Quando eu faço isso, ela vai se conectar na mesma rede da minha máquina real. Então eu consigo acessar ela pela minha máquina real e acessar da minha máquina virtual a minha máquina real. Beleza? Tem um modo aqui que quando a gente monta servidor, a gente gosta muito de utilizar ele. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Seria tipo o modo suspenso da máquina. Eu não localizei ele aqui. No VirtualBox aparece stateless. Você inicia ela sem ela dar essa interface visual aqui, como se fosse um serviço do sistema.
tá? Então tem essa opção também, mas aqui de cara eu não estou tendo essa opção. Então vou deixar ela aqui, vou dar um exit aqui no menu. Não preciso ficar logado aqui na minha máquina virtual, só preciso que ela esteja carregada no sistema. Minimizei ela. A partir de agora eu estou acessando remotamente, tá? Eu apontei para o IP dela na rede que a gente configurou. E agora a gente vai ir para a terceira etapa. A gente vai instalar o Samba e configurar ele como servidor EDC. Bom, eu vou pausar, eu vou concluir esse vídeo com a instalação da máquina virtual e no próximo vídeo a gente vai entrar com a configuração.